Você vai entender o porquê da presença do Dr. Bruno Cândido, porque hoje o Brasil assiste uma operação da Polícia Federal envolvendo Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e todo o seu núcleo de apoio direto com generais, com ministros que estão sendo envolvidos nessa operação da Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro, um dos alvos, ele está sendo investigado por apurar organização criminosa que atuou na tentativa de um golpe de Estado e na abolição do Estado Democrático de Direito. São aplicadas medidas restritivas, como, por exemplo, proibido deixar o país, entregar o passaporte no prazo de 24 horas e se comunicar com os demais investigados. Não pode fazer isso nem por meio de advogados. Eu começo perguntando para o doutor Bruno Cândido. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, depois da notícia da operação da Polícia Federal, eu tenho acompanhado vertentes diferentes, entendimentos diferentes dessa questão. Alguns dizem que a operação é baseada em princípios, em provas, em constatações que Alexandre de Moraes e a Polícia Federal tem para fazer esse tipo de ação, e outros que não, que há uma violência e há uma ruptura, aí sim uma ruptura da Constituição do Estado Democrático de Direito. Queria a sua visão, doutor Bruno. Pois bem, Paulo, realmente a matéria é controversa, subjetiva e está gerando um amplo debate na sociedade civil e não poderia ser diferente, até mesmo por envolver um ex-presidente da República muito popular. Mas o que nós podemos fazer de uma análise objetiva e técnica da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, é importante ressaltar, a decisão essa prolatada a pedido da Polícia Federal e com amparo da Procuradoria da República, é que ele trouxe, sim, em tese. É claro que os fatos ainda têm que ser confirmados, tem que ter a conclusão da investigação, eventual oferecimento de denúncia ou não, mas os fatos que ele traz na sua decisão são graves, que seriam a tentativa de golpe de Estado, integrar a organização criminosa e a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, com informações de uma possível minuta de golpe, uma minuta de intervenção militar, que continha até a possibilidade de uma prisão de ministros da Suprema Corte e também do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Então, esses fatos, por si só, são fatos graves que devem ser apurados de forma minuciosa, obviamente, respeitando o princípio da presunção da inocência, mas realmente essas medidas são possíveis de serem aplicadas no nosso ordenamento jurídico, dada a gravidade dos fatos, a organização criminosa, para prevalecer a fidedigna análise dos fatos, a apuração. Então, são medidas que foram feitas para preservar as provas e para que os investigadores possam chegar na verdade real e concluir se de fato os crimes ocorreram ou não. Claro. Primeiro, agradecer a presença do Dr. Bruno, grande referência no direito criminal, que muito enriquece aqui nosso programa do Talks hoje. Dr. Bruno, pelo que o senhor falou, em tese, nós não temos, por enquanto, análise alguma, ou seja, todas essas medidas são medidas cautelares, não estou falando tecnicamente, não, tá? São medidas cautelares para que se busque a verdade. Eu estou perguntando isso porque, como falou bem o Paulo Leite, a briga nas redes sociais, que hoje é o grande problema, tem gente já falando, Bolsonaro ladrão, vai preso porque fez um crime. Então eu estou entendendo que eventuais medidas, como por exemplo o recolhimento do seu passaporte, não é por causa de uma penalização, mas sim uma prevenção para que se possa eventualmente fazer uma investigação, não é isso? Perfeitamente, Claré. Esse ponto é importante ser ressaltado. Não há sequer conclusão das investigações. São medidas cautelares para que a investigação possa ter uma tranquilidade de chegar ao denominador final, à verdade real dos fatos. Não há sequer uma ação penal. Não há conclusão de um inquérito dizendo que houve ou não a prática desses crimes. Na verdade, há investigação e o ministro entendeu que seriam necessárias essas medidas para melhor apurar os fatos, para ver se elas de fato ocorreram. Doutor Bruno, o jurista Walter Faganiello Mairovich publicou um artigo na Folha de São Paulo hoje, falando um pouco sobre essa
entre aspas, prisão a que se submete Jair Bolsonaro, uma vez que ele está preso numa cela que tem dimensões continentais, que é o país, ele não poderá sair do país. Caberá ao presidente Jair Bolsonaro que forma ele pode agir, como ele pode usar, que argumentos ele pode usar no processo jurídico, na forma jurídica, que argumentos ele pode usar para contestar, por exemplo, essa retirada do seu passaporte? De fato, essa medida cautelar de apreensão do passaporte restringe a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, obviamente, busca que ele não saia do país. E ele, obviamente, diante dessa restrição, tem como buscar, junto ao próprio ministro que decretou essas medidas cautelares, Alexandre de Moraes, ou até mesmo ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que ela seja revogada, apontando de forma concreta que não há nenhum risco de fuga, que a sua eventual saída do país não irá, de alguma forma, obstaculizar a investigação, e trazendo elementos concretos para mostrar a desnecessidade da aplicação dessa medida cautelar e mostrar que ele tem, por direito, obviamente, desde que não haja uma ameaça de fuga, de poder ir para outros países, até pela sua condição de ex-presidente, para eventualmente palestrar e dentre outras questões. Então, compete à defesa técnica do ex-presidente buscar, junto ao próprio relator que está conduzindo o inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, demonstrar que essa medida foi excessiva e desnecessária. Se assim ele entender, ele pode reconsiderar ou até mesmo manejar um recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal para que eles reverem essa decisão tomada de forma monocrática. Paulo, sabe que eu tenho uma dúvida muito grande aqui, sem querer atrapalhar sua ancoragem, mas já atrapalhando, porque o doutor Bruno falando, tem uma coisa que está martelando na minha cabeça aqui, e eu queria compreender. A gente sabe que o que está sendo investigado, né, doutor Bruno, é um suposto planejamento de golpe, é isso que está sendo alegado, né? A gente sabe que atos preparatórios para o cometimento do crime em si, eles, em tese, não são puníveis, né? Ou seja, quando você não teve o crime em si, você talvez teve os atos preparatórios. Enfim, isso, como é que fica isso? Tem punição para esse tipo de questão, né? Me lembra muito o filme Minority Report, do Tom Cruise, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. De fato, o nosso ordenamento jurídico na área criminal, ele não pune atos preparatórios, mas há uma subjetividade e também, obviamente, algumas questões da investigação estão sob sigilo, que trazem eventuais elementos concretos que justificariam o início da tentativa de execução. Um desses elementos concretos é a própria suposta minuta de intervenção, onde já teriam elementos, fundamentos para poder aplicar esse possível golpe de Estado, com a prisão de ministros do Supremo e também do presidente do Senado. Então, há essa subjetividade. Então, obviamente, a Polícia Federal, que é responsável por investigar o caso, o Ministério Público Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, entenderam que ele teria superado esses atos preparatórios e dado início a essa execução, que por algum motivo não veio a efetivar. Então, com certeza, na interpretação, e aí eu não estou tomando partido de dizer que saíram ou não dos atos preparatórios, mas com certeza os investigadores e o ministro entenderam que ele foi além desses atos preparatórios e deu início a essa execução que, por motivos alheios, não veio a acontecer. Ou seja, se realmente ficássemos na hipótese dos atos preparatórios, seria um ato atípico e impunível. Não tinha como, não era a Constituição. Paulo, eu perguntei isso porque, assim, as pessoas que estão nos acompanhando são pessoas leigas, assim como nós somos no direito criminal, por isso convidamos aqui o doutor Bruno Cândido. Assim, é bom que as pessoas compreendam que, de fato, não houve golpe, né? Houve, talvez, o que está sendo alegado é que houve um planejamento, e planejar um crime não é crime. Só que o o doutor Bruno está falando é que talvez, no entendimento dos acusadores, houve o início desse golpe, é isso. Bom, já está conosco o Ricardo Kertzmann, enquanto nós estamos vendo a operação
da Polícia Federal Tempus Veritatis, que é o tempo da verdade, né, a hora da verdade. Nós temos lá em Nova York, onde está o Ricardo Kertzmann, o Verão Gelado. É uma outra operação que a gente está fazendo com ele. Kertzmann, você me ouve bem? Porque você tá travando aqui no vídeo. Quero saber se está tudo bem com você aí. Prazer falar com você. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, Claré. Boa noite a toda a nossa audiência. Eu estou te ouvindo, Paulo, não estou enxergando. Parece que a internet está com um problema localizado aqui na América do Norte a partir de explosões solares, acredite se quiser. Você está me ouvindo? Essa é a minha dúvida para eu poder fazer minha pergunta ao doutor Bruno. Nós estamos te ouvindo muito bem, inclusive eu acabei de ouvir agora, enquanto você falava, uma explosão solar. Mas vamos lá, diga lá, continue. Doutor Bruno, a mim me parece, e diante de tudo que a gente ouviu e viu durante todo o dia, que aquela reunião ministerial, onde o assunto golpe foi debatido de forma clara, isso ocorreu. O general Braga Neto usou um palavrão para se referir a um militar que não havia aceitado participar. O general Heleno falou em não esperar as eleições, porque depois não iria adiantar. Há uma minuta que foi emendada pelo próprio Bolsonaro, isso foi encontrado pela polícia. Militares, à época, saíram do governo por não concordar. No Partido Liberal, hoje, também foi apreendido um material defendendo o estado de sítio. Há ordens do próprio Bolsonaro para monitorar o ministro Alexandre de Moraes. Agora, para qualquer tipo de condenação, para qualquer tipo de prisão, que eu saiba, é necessário o devido processo legal, o amplo direito ao contraditório. A minha pergunta é, o senhor vê motivos hoje, diante de tudo que a gente sabe e que é inegável diante das provas, para uma prisão provisória ou mesmo preventiva do ex-presidente Bolsonaro? Olha, é difícil concluir ou ter uma opinião sem ter acesso a todos os elementos que estão lá no inquérito, elementos esses que correm sob sigilo. Por exemplo, a notícia de uma delação do Mauro Cid sobre esses fatos, e nós não temos acesso ao teor dessa delação, ao contrário do ministro, que tem lá, podem ter elementos que justifiquem uma medida extrema. Eu estou dizendo que tenha, mas somente analisando a amplitude das provas é que a gente pode concluir nesse fato. Eu acho que, para a prisão do presidente, não deve o ministro Alexandre de Moraes entender que não há elementos, porque ele decretou medidas cautelares diversas da prisão. Se ele entendesse que fosse necessária a prisão, ele já teria feito. Essas medidas cautelares que ele decretou foram justamente para que, entendendo que não há necessidade da prisão, que essas medidas por si só bastam para cautelar a investigação e que ela possa ocorrer e ser concluída dentro da tranquilidade que a lei indica. Há de se ressaltar que prisão no ordenamento jurídico brasileiro é exceção. A regra é a liberdade. Então, realmente, para que tenha decretação da prisão, há de ter elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema. E, ao que parece pela análise, sequer para a douta autoridade policial, o Ministério Público e para o ministro tem elementos para essa medida extrema, tanto é que eles entenderam e optaram pela medida cautelar. Doutor Bruno, hoje, pelas redes sociais, o ex-vice-presidente da República, agora senador Hamilton Mourão, conclama o Exército a que as Forças Armadas não permitam que sejam envolvidos, que as investigações corram na Justiça Comum e que elas sejam destinadas à Justiça Militar. Essa é uma parte do texto do Twitter do general Hamilton Mourão, agora senador Hamilton Mourão. Esse julgamento dos militares deve acontecer no âmbito da Justiça Militar ou como ministros ou como pessoas que ocupavam cargos no governo Bolsonaro podem sim ser julgados pela Justiça Comum? Eu entendo que podem sim, devem sim ser julgados pela Justiça Comum, porque eles estavam investidos em outros cargos na administração pública, a não ser que haja outros elementos que indiquem a prática de crimes na condição de militar dentro das legislações específicas. Mas a regra, nesse caso específico, é a tramitação perante a Justiça Comum. Ainda há muita água para rolar. O que está acontecendo? Nós estamos diante do início de uma investigação onde as autoridades entenderam que precisavam de medidas cautelares para aprofundar nessas investigações e concluir se ocorreram ou não esses crimes que estão sendo imputados, aí investigados pelo ex-presidente da República e todos os demais estão sendo investigados. É claro que ao longo dessas investigações podem surgir elementos que vão levar ao deslocamento da competência e dentre várias outras questões. Mas fato que nesse momento deve ser conduzido pelo Supremo Tribunal Federal
e que pode haver fato novo, porque várias questões, como eu disse, tem uma delação premiada, tem elementos ainda sob sigilo que podem gerar uma mudança, mas por hora entendo que o adequado é a tramitação onde está. Claro. Doutor Bruno, uma questão que muita gente fala sobre no Brasil, né, na Constituição, no Estado Democrático de Direito, nós temos ali a vítima, o acusador e o julgador. Considerando que Alexandre Moraes estaria nessa minuta de decreto como alguém a ser preso, será que o fato dele julgar não é absolutamente inconstitucional, não? Isso tem algum problema? Porque ele é a vítima, ao mesmo tempo ele que está julgando o caso? O que eu posso te dizer é que isso pode ser um dos elementos que podem gerar aos investigados, suscitar a suspeição dele para conduzir esse inquérito e para posteriormente, eventualmente, julgar. Aí vão ter que debruçar dentro da subjetividade, né, sobre a suspeição ou não, a atuação dele, a condição de vítima e dentre outras questões. Mas é uma questão que pode sim ser questionada se ele poderia conduzir, se ele mesmo foi vítima desses crimes que estão sendo imputados, apesar de que esses crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado e organização criminosa, é o próprio Estado que é a vítima, não a pessoa física dos ministros supremos, ele, o Gilmar Mendes, ou até mesmo o presidente do Senado foram citados. Então, é uma discussão ampla sobre o tema. O que eles pode ser suscitado pelas defesas oportunamente é que ele teria um interesse ou não, seria suspeito ou não. Mas, nesse ponto, ele está se valendo dessa situação, que a vítima, na verdade, seria o próprio Estado Democrático de Direito, seria a própria nação. Kertzmann vai com mais uma pergunta. Eu tenho que te fazer uma pergunta aqui para o doutor Bruno. Então, doutor Bruno, uma questão fundamental para se discutir é o tempo em que essas investigações estão sendo feitas e a forma como elas estão sendo usadas. Hoje eu ouvi, por exemplo, um jurista numa outra emissora dizendo que há uma percepção de um senso de oportunismo por parte do ministro Alexandre de Moraes para fazer com que a cada tempo surja uma informação extra para se colocar na pauta essa discussão, que é uma discussão que polariza gratuitamente o país. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo da seguinte maneira: não se pode, obviamente, utilizar um inquérito, uma investigação para atingir outros fins que senão a apuração da verdade real dos acontecimentos, ou seja, se houve ou não a prática de crime. Então, qualquer utilização fora dos padrões normais pode suscitar uma ilegalidade, uma nulidade que deve ser analisada dentro do contexto. Agora, não temos a certeza e a conclusão efetiva de que o ministro está utilizando essas investigações para essas finalidades. Isso é uma das teses que estão surgindo, que podem ser utilizadas pela defesa, mas não tem nenhuma conclusão de que isso de fato está acontecendo. Inclusive, da análise desses fatos, eles estariam ocorrendo cronologicamente de forma normal. Então, assim, o direito é muito subjetivo. Pode-se entender? Pode. Mas aconteceu, aí tem que ter elementos concretos que indiquem. Se tiver elementos concretos indicando essa utilização de forma desviada, obviamente, isso irá macular todo o procedimento que poderá ser anulado no futuro. Kertzmann? Paulo, doutor, uma coisa não ficou clara para mim, eu realmente não consegui compreender. Essa questão entre o golpe ter sido efetivamente praticado ou tentado, a meu ver foi tentado, mas vamos deixar essa discussão para outra hora, mas o planejamento em si, da chamada abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de forma clara eu gostaria de entender, isso é caracterizado como crime ou não? O planejamento com início, com a tomada de elementos concretos, avançando para se tentar praticar golpe ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é considerado crime, sim. Essa que é a grande discussão. Se uma minuta já feita, elaborada, já de intervenção, já solicitando prisão, isso já é um elemento concreto, que por algum motivo pode não ter sido levado a efeito. Aliás, por vários motivos. Então, esse início já é considerado crime. Agora, o planejamento, sentou, bateu papo, vamos fazer a intervenção, vamos dar o golpe de Estado, vamos fazer a abolição, como é que isso seria feito? Não. Agora, o início efetivo, com elementos concretos, minuta, reuniões e dentre outras questões, sim. Lembrando que estamos em fase de investigação e ainda irá se apurar muito se teve efetivamente o início dessa execução ou não. Então, isso depende de outros elementos
para esclarecer, inclusive, do esclarecimento que não veio a público ainda da delação premiada, que pode mensurar até que ponto foi iniciada ou não essa execução dessa tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Bom, agradecer o doutor Bruno Cândido, advogado criminalista, veio aqui conversar conosco no momento em que o Brasil inteiro discute essa questão da ação da Polícia Federal na Operação Tempus Veritatis, que busca esclarecer a participação ou não de Jair Bolsonaro, de alguns dos seus ministros, daquele núcleo de apoiamento do presidente da República em Brasília na época das eleições de 2022.